Muito bem, e vamos para a tela. Então, como eu falei, a gente tem basicamente, nós temos, deixa eu ver se consigo escrever aqui, inserir. Essa parte da gravação vai ficar esperando aparecer. Deixa eu ver aqui se eu boto base, ferramenta, opções, desenhar. Ok. Muito bem. Então, nós temos, vamos lá, uma coisinha aqui. Temos um fluxo no tempo. Onde é que eu estou aqui? Aqui. Estou apanhando aqui desse negócio. Não está desenhando? Desenhando, amigo. Acho que não vai dar certo aqui. Está desenhando, não. Bom, a gente tem... Desculpa aí pela... Vamos ver se eu consigo no PowerPoint. Isso aqui vai... Então, você tem um fluxo no tempo, né? Então, digamos, tem um valor presente que você recebe, isso vai virar pagamentos no futuro. Então, esses pagamentos, quando são regulares, as chamadas anuidades. Isso aqui é a base do crediário, né? Você tem um bem que tem um valor presente, e você passa a pagar prestações constantes ao longo do tempo. Isso lá atrás era em bases anuais, e no presente virou em bases mensais, né? Só a mudança é essa. A outra situação é você, no caso, que você empresta um dinheiro, que tem um valor presente, e recebe pagamentos ao longo do tempo. Então, mesmo esquema. Então, esse fluxo de anuidades é o que está na base dos sistemas de amortização. Qual é a diferença, então, aqui no caso de conceitual? Que no sistema de amortização, a gente vai ter um valor presente do financiamento, vai ter uma taxa de juros, vai ter um período, vai ter um regime, se vai capitalizar em termos mensais ou bimestrais ou o que for. Deu certo assim, vamos escrever. Taxa de juros ao ano, quantidade de anos, e aqui o regime, que se for menor que anual, qual é a situação. Eu vou aproveitar aqui e fazer uma coisa, eu vou chamar isso aqui de VP, underline VP. Opa. Vou chamar isso aqui de underline I. Vou chamar isso aqui de underline N. Vou chamar isso aqui de underline M. Também vou chamar isso aqui de P. Esse cara é underline P. Então, o que é o financiamento imobiliário? E aí entra a questão da construção civil, de um lado, primeiro a construção civil imobiliária.
praticamente aí 90%, 95%. Deixa eu tirar aqui o vídeo para não precisa. 95% das vendas de imóveis são financiadas, né? Então, tem lá um imóvel que ser financiado, ele vai ter um valor presente do imóvel, digamos, R$300 mil. Esse é o VP do imóvel. Ele vai ter no contrato uma taxa de juros. Hoje, por exemplo, digamos, 6% ao ano. Vai ser pago num prazo, 30 anos. Vai ser pago em prestações mensais, então M igual a 12. Eu não sei o P ainda. Então, o price é o sistema de anuidades. E no Excel, aquela expressão que tem lá, matemática, que está demonstrado na aula, como é que você chega nela? Ele implementa essa expressão, né, a prestação, como sendo a coisa chamada PGTO, de pagamento. Aí tem o sintaxe, taxa I. Só que aqui, lembrando, como o contrato é a taxa anual e eu pago mensalmente, tem que fazer I sobre M, né? A taxa sobre 12. A quantidade de períodos vai ser N em anos, e como eu pago mensalmente, N vezes M. Ok? O valor presente está ali, VP, é aquele. O valor futuro, e aqui na equação, no futuro, eu posso deixar o valor futuro no valor residual ou zero. O que é zero? Que eu vou pagar, né, naquele prazo, naquela taxa de juros, todo o valor financiado. Então, deixo em branco para não ter esse resíduo. Você poderia ter aqui um resíduo, 10%, 20%, de tal modo que no final a pessoa teria que dar um valor adicional para cobrir esse saldo final. Vamos deixar zero. E na função aqui do Excel, a opção, se você está pagando no final do período, no final do mês, é zero em branco, ou no começo do mês. Geralmente a gente paga no final do mês, não paga antecipado. Pronto. Com essa fórmula PGTO, o Excel já nos dá o valor da prestação mensal daquele financiamento de R$300 mil, que equivale a um imóvel, com taxa anual de 6% de juros no contrato, pago em 30 anos e prestações mensais. E deu com valor negativo. Por quê? Aqui o Excel pega e, por coerência matemática, se eu recebi, né, positivo R$300 mil em valor, que é o valor do imóvel, eu recebi o dinheiro, comprei o imóvel, eu tenho que agora desembolsar por mês 1,79865. Então, vai dar negativo. Eu posso aqui, para não ter confusão, só para a gente botar aqui ele como positivo, botar um negativo, só para não, enfim, para fins didáticos. Mas observe que a gente está falando aqui de um pagamento, né? Então, é um valor no fluxo de caixa negativo. Vai ser importante ter isso em mente quando for fazer análise de investimento. Aí melhor não, convém manter o sinal do número com seu significado. Se é negativo, é um dinheiro saindo. Se é positivo, é um dinheiro entrando no fluxo da empresa ou da pessoa. Até aqui tudo bem? Esse cálculo da prestação? Pode sim, professor. Ok? Então, o Excel implementa a anuidade, ou P, com a função PGTO, que ela tem a taxa de juros, número de período, os itens, né? E você, quando digita aí, já puxa direto. Número de período, o valor presente financiado, o valor futuro e o tipo, se é pagando no começo do período ou fim do período. Então, essa é a função que dá a prestação. A prestação é sempre composta de dois componentes.
Um componente é a amortização. Tá aqui. Amortização. Que é o quê? É aquilo que reduz o chamado principal, a dívida. E juros. Juros é atualização do valor pelo conceito do valor do dinheiro no tempo. Quer dizer, aplicação de taxa de juros. Então, temos a amortização e temos os juros. Vou botar aqui. Então, essa prestação seria a primeira prestação. Ela contém, esse valor aqui contém amortização e juros. Quem é quem? Como é que a gente conhece aqui? Como é que eu posso saber aqui qual é, por exemplo, os juros da primeira prestação? Quanto que eu pago? Quando passar um mês, vamos falar aqui, vamos fazer o seguinte. Vou puxar para cá e botar aqui saldo devedor inicial. Deixa aí. No tempo zero, no momento zero, no dia zero do contrato, eu recebi o empréstimo, que é R$300 mil. Então, a hora que eu assinei o contrato, eu recebi esse dinheiro e comprei o imóvel. Passando um mês, quanto correu de juros? Seria o 6% dividido por 12, né? Exatamente. Então, correu de juros. Esse valor aqui, quer dizer, perdão, vai ser o VP inicial, né? Vezes os juros sobre o M, né? Que é o 12. Então, aqui temos o valor... Deixa eu botar logo tudo aqui Então, correu o mês, a minha dívida passou a ser, né, logo no começo no final do mês, estou devendo isso aqui vezes 1 mais I. Opa, faltou um mais aqui. Perdão. 1 mais I. Sobre 12. Porque aquele lá é anual, né? Então, juros é o VP vezes I. E se essa é a prestação, então, o que a amortização vai ser a diferença entre a prestação e juros. Então, no primeiro mês, paga-se prestação esse valor, que equivale a esse valor em juros, e esse valor em amortização. Ok? Qual é o saldo devedor no final do pagamento? Após pagar? Vai ser esse valor 301.500 menos o 1.798, né? Essa é a conta matemática, mas qual é a conta financeira? A conta real. A real é o seguinte, os 1.500 que eu paguei de juros, na verdade, eu estou só pagando o movimento do dinheiro para frente, capitalizou. O que eu baixei mesmo foi esse valor da amortização. Então, assim, em termos corretos, seria, no caso aqui, com a primeira, o VP menos essa amortização. Que algebricamente, é o que você falou, né? Mas o que eu paguei de juros, eu não paguei juros. Eu paguei a retenção do dinheiro comigo por um mês. O que eu paguei realmente da minha dívida foi isso aqui. Então, se eu devia 300, paguei 298,65. No mês 2, qual é a prestação do mês 2? Oi.
SDF de novo, por favor. Oi? O saldo SDF, o último. Pode explicar de novo. Eu queria saber o seguinte: após pagar a prestação, que é essa aqui, quanto que eu estou devendo? Então, a prestação contém um componente que é... Eu estou aqui explicando em termos conceitual, certo? Algebricamente, evidentemente, passou um mês, passei a dever 301.500. Se eu paguei isso, né? Isso menos isso vai dar só devedor. Mas só devedor, na verdade, ele é sempre o valor presente menos amortização. É sempre o valor da dívida que eu estou devendo menos amortização. Então, ele é, no caso da primeira prestação, o valor inicial da dívida, que é 300, menos o que amortizei. Porque esse valor aqui é o que realmente abate a dívida. É o A. Entendi. Então, o amortizado aqui realmente vai ficar reduzindo o 300 mil. Exatamente. Mas pagando com juros de 1.500. Entendi. Ok. Vamos para a segunda prestação. Qual é o valor dela? O mesmo. O mesmo, porque esse é o sistema Beleza. Cancel price. de anuidades regulares. É no saque que varia, né, professor? Vamos primeiro falar do price, depois a gente fala, vamos... Tá Okay? certo. Então, aí vai aqui, então, a 121ª prestação... Essa é a 20ª prestação. Mesmo preço. A mesma. Porque esse é o modelo desse fluxo de caixa. Essa expressão do PGTO é aquela equação que está na aula explicada de anuidades para cálculo mensal. Então, ela produz um fluxo regular igual de prestações. Bom, como é que eu posso saber aqui? Vamos aqui é 121. 120, 121. Agora eu quero saber quanto é juros, quanto é... Também é 121 a mesma coisa, né? Como é que eu posso saber aqui qual o saldo devedor após pagar 120 prestações? Vamos pensar aí nos fluxos de anuidade. O que eu tenho? Eu tinha inicialmente um fluxo de caixa de 30 anos, né? São quantos meses? São 360, ok? Ok. Paguei 120 meses, não é isso? Quantos meses faltam para pagar? 240. Então, eu tenho um P, tenho um N vezes M, tenho I sobre M, e quero saber o VP. Então, aquela equação lá no anuidades, que calcula o VP dado uma prestação, eu aplico aqui. E no Excel tem essa equação como sendo VP. Qual o valor presente naquela taxa de juros no período? Qual o período aqui? Aí eu posso fazer a seguinte coisa, ó. Será N vezes M, né? 360, menos, olha aqui agora, ó, o que eu paguei, certo? Posso... Estão acompanhando? Eu tenho que eu faça um a um? Estou acompanhando, professor. Tranquilo, né? Então, o período vai ser N vezes M, 360, menos o que eu paguei. Paguei 120. A 4. Aí, pera, PGTO. Aí eu vou, só para não dar... Seria negativo, né? Porque eu teria aqui menos... Esse é a prestação para PGTO.
Valor futuro é zero, porque nesse fluxo de caixa que nós fizemos não tem valor residual, vai pagar zero. E o tipo, deixa aqui em branco, e o tipo, outras vezes se quiser, e o tipo no final do período também, ou zero ou em branco, tanto faz. Então aqui tem o saldo devedor após pagar 120 parcelas. Vamos testar aqui, ó. Vou testar aqui, ó. Igual VP. Vou pegar essa mesma expressão aqui, perdão, essa mesma expressão e trazer para cá. Mas antes disso, deixa eu só copiar isso para... Opa, perdão. Vou trazer isso para cá, que era aquela conta que a gente fez, VP menos I, né? E vou trazer essa fórmula aqui para cá. Teoricamente, essa fórmula está dizendo a seguinte coisa: paguei uma prestação que eu estou devendo. Ela está fazendo a seguinte conta. Com essa prestação, com mais 359 parcelas naquela taxa de juros, qual é o VP que iguala aquele fluxo futuro? Vamos ver aqui. Se der certo... Agora estou tenso. Vamos ver aqui. Opa! Tá vendo? Então, aqui tem uma coisa interessantíssima nesse fluxo de caixa. A qualquer momento, eu posso saber quanto estou devendo. Se eu souber a prestação e a taxa de juros e quanto tempo falta, a minha dívida é o valor presente do fluxo futuro de pagamentos. Ok? Richard? Sim, professor. Selasi? Eu não acompanho aqui essa última parte que você falou. Não, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo mostrar isso. Tá difícil para mim mostrar isso no... Isso... Tô apanhando aqui desse... Ah, meu Deus. Vamos ver se consigo... A gente tem... Tá pretinho aqui. Você tem... um fluxo... No começo, né? Pegamos lá... Eu vou botar aqui do mesmo jeito, só para fins... Não, vou botar certinho aqui. A gente tinha... Oh, meu Deus. Recebeu um dinheiro emprestado. Recebeu um dinheiro emprestado, que é o VP lá do empréstimo, ok? Não, puxa vida. Perdão. Se recebemos positivo, VP. E naquela expressão lá do PGTO, produz a prestação. Então, temos prestações regulares, P, por um período de 360 meses. Ok? Ora, se do PGTO, se dado um VP, eu obtenho um P, então, dado um P, eu obtenho um VP. Ok? Então, em qualquer momento que eu tiver aqui, ó, aqui, eu vou ter o P, vou ter o NBZM que sobra, tenho a taxa de juros. Então, eu posso, dado P, juros e prazo, né? Com P, juros e prazo, eu tenho um VP. No começo, a gente tinha o VP, juros e prazo, e gerou um P. Aquelas equações daquela aula de anuidades. Você pode ter o P... Professor, quando você tem o P, juros e o tempo que está faltando, você vai ter o VP, que será o valor que está sobrando para pagar? O valor no presente daquele fluxo de prestações.
Entendi. No começo, a gente fez a conta que foi, dado um valor no presente, quais são as prestações? Mas eu posso fazer o inverso. Dado as prestações, qual é o valor no presente? Então, no Excel, essa função que dá o valor no presente é a função chamada VP. Que ela precisa ter o dado da taxa de juros, do período e do P. E o P precisa ter a taxa de juros, o período e o VP. Preciso mostrar aquela equação lá? Não. Você não precisa. Quer que eu mostre a equação? Entendi já. Obrigado. Entendi. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o Excel implementou aquela equação. A equação que obtém um VP dado o P e a equação que obtém um P dado o VP. Certo? Sim, entendi. É porque não tinha escutado bem quando você falou. Ah, ok, tudo bem. Então, a qualquer momento eu posso saber quanto estou devendo a partir de saber os juros, o prazo e a prestação. Então, aqui é o saldo devedor no período 120. Bom, os juros da prestação 120 vai ser sempre o saldo devedor do mês anterior vezes a taxa de juros. Então, esse valor vezes I sobre 12M. Então, também eu consigo obter o tempo todo qual é a taxa de juros, qual é os juros daquela prestação. E a amortização? Aí sempre será da forma prestação menos juros. Então, observe que nesse modelo Price, eu consigo obter a prestação em função do VP, do I e do N. Consigo obter o I também em função do VP, do P e tal, etc. Consigo obter o VP, mas a amortização, eu sempre vou obtê-la a partir da diferença entre a prestação e juros. Ok? Sim. Bom, pergunta. Qual é a soma nominal das amortizações durante 30 anos? Essa é a soma do valor inicial, né? É o mesmo valor inicial, porque a amortização é aquilo que deduz o principal. Então, o somatório de A vai ser R$300.000. O somatório de I tem que calcular. Mas o somatório de A, ele é o VP. Porque, por definição, a amortização é pagar a dívida. E juros é pagar, digamos assim, a mudança de valor do dinheiro no tempo. Ok, por enquanto? Sim, professor. Bom, aí a gente tem uma situação que é a seguinte. Então, observe que isso aqui é a prestação. Vou botar aqui. O P deu PGTO no price, né? PGTO. Vou copiar aqui direto aqui. Desculpa. No Brasil, existe, e no Brasil e no mundo, os bancos, mas no Brasil é lei. Nos Estados Unidos é prática bancária de mercado. Aqui virou lei. Qual é a lei? É que a renda da pessoa, ela tem que ser... a prestação tem que ser... Então, P tem que ser menor ou igual a 30% da renda. Certo? Ou seja, no limite,
a maior prestação que eu posso ter é igual a 0,3 da renda. Então, a renda vai ser igual a P barra 0,3. Então, a renda necessária para comprar esse imóvel financiado no banco no Brasil é de R$ 5.995,51. Com essa renda, você consegue obter essa prestação financiada e com essa taxa de juros, esse prazo, consegue obter esse dinheiro em valor presente e comprar o imóvel desse valor. Certo? Ok por enquanto? Vamos aqui agora fazer análise com o chamado sistema SAC. O SAC, como o nome diz, A constante. Quer dizer, a amortização é constante. Então, de novo, perdão aqui, o A é constante. A gente tem no dia 0, está devendo também VP. Haverá uma primeira prestação. E aqui agora, como a gente não tem um outro modelo, a lógica é de calcular, montar a prestação a partir do que sabemos de dado. Qual é o nosso que temos? Que o A é constante. Se o A é constante, e eu vou pagar isso em 30 N vezes M prazos, né? Então, o A vai ser VP sobre N vezes M. O que eu fiz aqui? Peguei o VP e dividi por 360, porque são 30 anos e 12 meses. Ok por enquanto? Sim. Então, o Y. Qual é o I? Perdão. O I. O I é a mesma coisa do outro. O I é sempre o movimento do dinheiro. Se andou para frente, eu tenho que capitalizar, aplicar 1 mais I. Então, o I será sempre a taxa que ajusta o movimento do dinheiro no tempo. Então, do mesmo modo que esse I estava aqui, esse I é o mesmo I que vem para cá. Quer dizer, o I vai ser sempre o valor presente. O primeiro I, né? Primeiro juros, será sempre o valor presente da dívida vezes os juros. No caso nosso, é I sobre M, porque o I é anual e juros e o prazo é mensal. E aqui, então, no saque, eu monto a prestação pela soma de A mais I. Então, temos a primeira prestação do saque. Ok aí? Como chegou lá? Sim, sim. Bom, agora observe a seguinte coisa. Aqui eu tenho esse mesmo imóvel, mas no saque, a primeira prestação é essa. Então, a renda necessária para comprar esse mesmo imóvel... Eita. O que eu fiz aqui? Ah, não, peraí. Barra... Não, peraí, deixa eu botar aqui. Igual B6 barra 0,3. Só que agora, que nós temos esse mesmo imóvel, para esse mesmo taxa de juros, para esse mesmo prazo, requer uma prestação no saque desse valor e, em consequência, por razões legais no Brasil, a renda mínima para contratar esse financiamento no banco é de R$ 7.777,78. Então, o saque produz uma prestação inicial maior. E isso acaba produzindo uma exigência de renda maior. Ok? Sim. Vice-versa, a pergunta é, se eu tivesse essa renda, eu compraria, que imóvel eu compraria se eu financiasse pelo Price?
Um imóvel mais caro. Sim? Qual o valor dele? Acho que é um inverso, né? Hã? Pelo preço, você compraria um imóvel mais barato do que o SAC, que requer um salário maior. Não, eu cheguei no banco para comprar esse apartamento e eu quero saque. Aí eu tenho essa renda e deu essa prestação. Mas aí, eu quero saber, e se eu comprasse um imóvel com price, com a minha renda, que imóvel seria esse? Nesse caso aqui. Qual o valor do imóvel que eu consigo comprar sendo price, se a minha renda for essa aqui? Minha renda é essa. Essa renda pelo saque compra esse imóvel. Certo? Mas essa renda, se for por price, compra que imóvel? Qual é a minha conta? O que eu tenho aqui? Eu tenho a prestação, taxa de juros e prazo. A conta é VP. É igual a VP, a taxa, I sobre M, o prazo, N vezes M, a prestação, que é essa aqui, ok? Ok? Sim, sim. Relase? Sim, professor, sim. Zero final e pagando no final do mês. Então, o imóvel que eu compraria, se em vez de fazer saque, fizesse price, seria esse. E a diferença entre um e outro é isso aqui. No lugar que tenha lá R$3.000 por metro quadrado, essa diferença aqui equivale a 29 metros quadrados. Quer dizer, esse imóvel aqui é um imóvel, né, de 100 metros quadrados, certo? E esse imóvel aqui, vou botar isso para cá. E esse imóvel aqui é um imóvel de é imóvel de isso aqui barra isso aqui. 129 metros quadrados. Quer dizer, só em mudar o sistema de fluxo de caixa, de amortização, eu mudei o bem no presente. Olha só que coisa incrível. O que são 29 metros quadrados? Vamos lá. Richard, estão aí num quarto. Um bom quarto. Tamanho de bom quarto? Dimensões. A vezes B. Aqui, A e B. Largura do comprimento. Um quarto. Você faz engenharia civil, Richard? Rapaz, eu sempre fico em dúvida, pessoal. Banheiro, mais fácil. Porque L, comprimento, largura do comprimento. Banheiro, 1,20, né? É suficiente. Por quanto? 2,5? É um bom banheiro, né? É um bom banheiro. Um quarto. Um quarto. Vou dizer a você um quarto. 3,30 por 3,50. É um ótimo quarto. 11 metros. Igual a soma. Estamos aqui com 14 metros de diferença. Olha só, temos 29.
Dá 2 quartos, 2 banheiros, basicamente, a mais. Eu não sei, eu sei que tem uma suíte a mais, já de cara. Sim. Home office. Home office. Também tamanho do quarto, né? Aproximadamente. Não, porque ter também um negócio maior que um quarto. Home office. Então, vamos chamar aqui um home office. 11 metros. Igual a soma. Está em 26 agora. Temos mais 3 metros quadrados aqui. Para fazer alguma coisa. Enfim, um lavabo. Naquele Um lavabo ou uma dispensa. Dispensa é inútil. Dispensa espaço. Um armário na parede é mais eficiente que uma dispensa. Ele vai consumir ali 50 centímetros de chão, e colocado na parede, ele é a mesma coisa que uma dispensa com prateleiras laterais e ocupando 1 metro quadrado de um banheiro, digamos assim. Então, dispensa é um negócio que, com móveis, não compensa. Não faz sentido ter dispensa. Mas temos aí 3 metros quadrados para fazer alguma coisa. Cozinha, professor. Aumentar a cozinha? Cozinha maior, né? Sim. Eu sei que tem aqui 3 metros quadrados, 3,6, né, metros quadrados. Ainda para... Pode ser ampliar o banheiro da suíte principal. Ou colocar mais um banheiro. Porque aqui é um banheiro, ó. Mais um banheiro. Então, mais um banheiro. E ser... Antes era uma suíte de 2 quartos. Agora vão ser 3 suítes. Já tem outro banheiro. Enfim. Estou dizendo a você o seguinte, então. Com essa mudança financeira foi o que você falou no começo, né, Richard? 2 suítes a mais. Da renda que... O Luiz falou, pessoal. Da renda que comprou... O Luiz falou? Eu não sei quem estava... Foi. Perdão, Luiz. Então, da renda que comprava um apartamento de 100 metros quadrados, compra agora de 129. Isso equivale a mais 2 suítes. Ou uma suíte, um home office e alguma coisa a mais. Né? Então, só o esquema financeiro. Resultado. Esse modelo do saque surgiu nos Estados Unidos. Ali na crise financeira mundial e tal, etc. Foi um modelo que ele tinha uma vantagem. A cada mês que passava, caía a prestação. De fato, cai, né? Porque, olha só, a segunda prestação aqui, de novo, a amortização é a mesma, que é constante. Não é isso? Só o devedor aqui, ó. Só o devedor, ele foi fazer aquela conta no essencial, ele caiu mais do que no price, porque eu amortizei mais, né? Ó, no price amortiza 298, aqui amortiza 833, então caiu mais. Se caiu mais, a taxa de juros aqui sobre M vezes esse saldo devedor, eu vou ter, então, uma prestação menor. Então, a cada mês que passa, a prestação cai. Essa inclusive, algumas pessoas veem isso como vantagem, tal, etc. A prestação vai cair. A pergunta é o seguinte, ok, depois de 10 anos, agora vamos fazer a conta. Como é que eu sei qual é a minha dívida após 10 anos? Aqui é 120, né? Após pagar 120 prestações, quanto estou devendo? Vamos pensar aí, qual é o princípio do saque? É a amortização constante. Constante. Então, se eu ia pagar em 360 meses e paguei 120, paguei quanto? Paguei 1/3. Quanto que eu devo?
Devo 2/3. 2/3. Certo? Então, o saldo devedor será sempre VP, que é a dívida inicial, vezes o quê? Vezes a diferença, VP vezes 1 menos, que é o VP inicial, o que eu já paguei. O que eu já paguei vai ser sempre a razão entre o que a parcelas pagas e N vezes M. Deu 200 mil, eu só fiz a conta, porque se é 300 mil, eu paguei 1/3, né? Paguei 100, não é isso? 100, 100, 100, 1/3, 1/3. Mas aqui vai dizer que a conta será sempre essa conta. Que conta é essa aqui? Que conta que eu fiz aqui? Eu fiz a conta que faz o seguinte. Eu fiz uma conta VP, que é o inicial, menos a amortização vezes parcelas pagas. Parcelas. O que é amortização? É VP sobre N vezes M. Não é isso? Parcelas pagas. É aquele NP, MP. Pagas. Então, percebe que aqui eu tenho, né? Olha aqui, eu tenho VP em evidência, 1 menos parcelas pagas, prazo pago pelo prazo a pagar. Foi o que eu fiz aqui. Quer dizer, se aqui era 120 e aqui é 360, a relação entre a quantidade de prestações pagas e a total, essa relação dos dois, 1 menos isso, vezes o VP, vai dar sempre... Eu estou apanhando esse bichinho aqui, meu Deus do céu. Então, essa relação vai dar sempre o saldo devedor. Então, pelo saque também, eu sei a todo momento quanto estou devendo. A proporção do que eu paguei, vezes a amortização, que é o VP sobre... vai dar o saldo devedor. Bom, vamos ver aqui qual é a prestação 121. 120 também, perdão. Não, se essa aqui é essa conta aqui, então essa vai ser a minha dívida anterior. Qual é a amortização na prestação 120? A mesma. A mesma. Porque esse é o princípio do sistema. Qual é os juros nessa prestação? Vai ser sempre o saldo devedor no final do mês passado, né? Antes do começo do mês, vezes I sobre M. É os juros. E a prestação? Será sempre a soma de amortização e juros. 1.837. Vai observar uma coisa aqui interessante. Passaram-se 10 anos, ok? E a prestação do saque ainda está maior que a do Price. Olha aqui, ó. Então, durante 10 anos, a gente tem essa situação. Durante 10 anos, a pessoa tinha lá... Vocês vão desculpar, eu estou aqui sofrendo com esse negócio, mas eu vou aprender já. Porque eu instalei um computador novo e ele não está... Durante 10 anos, eu tinha um pagamento Price versus um pagamento saque. Né? Então, aqui era lá 2,333 e a do Price era 1.000... Quanto é que é mesmo? 1.798 e 2,333. Então, 1.798, 1.798. Então, essa área aqui é comum aos dois. Aqui deu 2,333 e ali deu
1837. 1837 aqui. Né? Essa total. Quer dizer, aqui, esse pedacinho aqui, ele é quanto? Ele vai ser 8 para 7, 9. Não é isso? 0,3. R$ 39 aqui. E aqui temos 8 para 3, 5. 3. 300. Não. 235, não é isso? Diferença? 500, professor. Perdão, é 700, é 500. Obrigado pela... Então, aqui temos uma área de um trapézio. Na verdade, são 120 parcelas que decresce de 535 para 39 em 120 parcelas. Então, a gente pode ter um somatório aqui dessa coisa e calcular quanto em dinheiro a mais durante 10 anos pagou-se para ter a ilusão de que a prestação era sempre declinante. Então, temos aqui dois problemas. Um é que, na verdade, a prestação declina, mas não declina tão rápido quanto se imagina. Quer dizer, depois de 10 anos de pagar mais, você não empatou ainda com a do Price. E a outra coisa é que, se você tivesse feito com a sua renda um financiamento, o Price teria comprado um outro imóvel, né? Teria comprado um imóvel de 129 metros quadrados. Então, essas são as duas coisas. Você deixa de comprar um imóvel maior e você gasta, paga um valor líquido em dinheiro maior. É incrível. Resultado, logo após a Segunda Guerra Mundial, esse método do saque, que foi inventado nos Estados Unidos, sumiu, ninguém mais faz isso. Tudo lá é esse sistema que a gente chama, aqui a gente chama de Price, lá não chamam disso, que é um sistema de prestações constantes. E também várias combinações. Porque, observe, a gente viu lá naquela aula no início do curso, sobre a renda da pessoa com a idade. A renda da pessoa com a idade, ela cresce, né? Então, o imóvel que ela comprava aqui era mas depois de 10 anos, a renda dela permite comprar outro imóvel, depois de 20 anos, comprar outro imóvel, e assim vai. Então, eles fazem esquemas financeiros que vão mudando a prestação conforme a renda, escalonando. E, com isso, o imóvel financiado é um imóvel muito maior do que seria com aquela prestação constante. Porque o fluxo de caixa e prestações crescentes, olha só, produz um VP, um VP muito maior. Caramba. Meu Deus do céu, é uma piada isso aqui. Parar com isso. Mas o que eu quero dizer é a seguinte coisa: se eu tenho um fluxo de caixa de prestações regulares, eu tenho um VP. Se eu tenho um fluxo de caixa que a prestação sobe com a renda da pessoa, esse VP é bem maior. Então, o imóvel no presente será bem maior do que aquele que seria com prestações regulares. Então, se faz lá N combinações de fluxo de caixa para obter um valor presente, um imóvel de maior valor possível para o comprador. Então, essa é a essência desses dois sistemas, que são sistemas baseados no fluxo de caixa de anuidades. A prestação é constante, no outro, a amortização é constante. Em eu posso saber a qualquer momento quanto estou devendo, se eu souber qual é a prestação, qual é a taxa de juros e o prazo que falta. Eu aplico a função VP. O outro também, eu posso saber tudo que eu estou devendo se eu aplicar... se eu tiver amortização,
os prazos, né? Na verdade, os prazos, a relação entre prazos. O valor presente, quanto que eu paguei, 119, e o total a pagar. Se eu tivesse pago já, tivesse no meio do caminho de pagamentos, no saque, estou devendo metade do imóvel. Bom, isso é um contrato que não tem cláusula de reajuste com inflação, que aí é outra coisa que a gente vai depois fazer essa análise mais. Vamos fazer uma aula extra, opcional, quem tiver interesse, que vamos mostrar. Aqui temos com uma análise pura, digamos assim, né, do método. Aí vemos para a realidade, onde entra seguro de vida, seguro do imóvel, taxa administrativa, correção do saldo devedor anual com base em inflação, e etc. Quer dizer, outros elementos financeiros que entram para compor essa prestação e essa prestação ao longo do tempo, que vão alterar esse fluxo de caixa. Que é um fluxo de caixa com zero inflação, com zero risco, e etc. Né? Mas hoje, por exemplo, se colocou nas prestações um seguro de vida no valor da dívida. Então, isso reduz o risco de perda ou inadimplência do imóvel se o cara morrer. Se o cara morrer, o cara ou a cara, o seguro de vida paga o custo financeiro e tchau, 0 a 0, não há nenhuma perda financeira para o financiamento. Então, surgiram aí várias práticas adicionais que reduzem o risco do financiamento ao mínimo possível. Bom, até aqui, deu para acompanhar aí? Deu sim, professor. Tem impressão. Aqui foi boa. Pois bem, essa é a essência de price saque, que é, dado uma renda, o que eu posso comprar com price ou com saque, dado a renda do saque, o que eu posso comprar com price e vice-versa. Isso aqui, no caso, se fosse a renda do price, esse seria o imóvel de prestação possível no saque. Seria bem menor esse imóvel, né? Teria que pegar, esse seria o P seria esse aqui. Aí tem que fazer aqui uma equação para a gente encontrar qual é o valor presente dado esse P. O P, observe que, se eu consigo fazer aqui, não é possível. Cadê você? Vamos aqui. Estou longe. Agora vai. O P é A mais I. Né? O A vai ser VP sobre N vezes M. E o I vai ser VP vezes I sobre M, no caso. Eu vou tirar aqui o N vezes M, certo? Vou botar só o I, para simplificar. Então, o P vai ser VP sobre N. Vou deixar ele. Vou deixar. Então, aqui observe que isso aqui é VP vezes 1 sobre N vezes M mais I sobre M. Esse é o P. Ora, eu tenho ali o P, eu tenho N vezes M, 360, eu tenho M, que é 12, e tenho I, que é 6. Então, eu posso obter aqui, por esse termo, eu posso obter no saque também um VP, vou chamar esse termo aqui de um saque. O VP pode ser fator F saque. O VP vai ser o quê? Vai ser P sobre esse F saque ali. Esse F saque, ele é totalmente calculado, né? Eu tenho o N, que é o prazo, anos, tenho o M, que é 12, tenho o M, tenho o I. Certo? Então, dado uma prestação, eu também no saque, rapidamente eu sei qual é o valor presente do imóvel que eu posso comprar. Eu já adianto que é menor do que o outro, porque como o saque
pressiona, né, para uma maior prestação. Então, dada a prestação, será um imóvel menor. Mas também aqui temos como obter esse valor presente dado juros, prazo e a prestação que pode pagar. Então, eu vou marcar outra aula extra, uma aula extra, para fazer mais exercícios disso, certo? Mas para dizer então que todo o mercado imobiliário, todo é baseado nesse tipo de fluxo de caixa de financiamento, seja ele regular ou saque, ou uma combinação, ou uma engenharia financeira de diferentes fluxos de caixas, sempre fazendo esse esquema de aplicar, capitalizar, descontar, etc. Eu poderia ter taxa de juros diferente ao longo do tempo, de tal modo que equivalesse a um fluxo de caixa no presente a uma taxa de mercado constante. Enfim, várias coisas podem ser feitas em termos de modelagem matemática, desde que haja consistência no que está fazendo. Ok, por enquanto? Deu para acompanhar aí? Deu sim, professor. Deu sim. Muito bem. Então,